E aí, galera do nono ano, professor Jairo chegando para mais uma aula de filosofia e hoje nós vamos falar sobre a propaganda nazista. Nós vamos conhecer como se propagou e como era divulgado justamente essa ideia do nazismo. Nas aulas passadas, nosso encontro passado, nós falamos sobre regimes totalitários. Discutimos um pouco o que era esse regime totalitário e que influência ele tinha sobre a vida das pessoas. E hoje nós vamos estar aprimorando, nós também falamos sobre nazismo e vamos dar sequência hoje falando sobre esse assunto. O nosso capítulo, que é política e que fala sobre regimes totalitários, nós vamos agora conhecer um pouco mais. Pegue seu livro, seu material e junto comigo agora vamos aprender um pouco mais. Então vamos lá, trazendo agora um pouco sobre as informações do que é de fato regimes totalitários, só para que a gente possa lembrar, já que nós trabalhamos no último encontro, na aula passada. Então, os regimes totalitários foram fenômenos políticos, então não vamos esquecer. Então, esses regimes totalitários aqui, tá? Para que você possa compreender, foram fenômenos políticos ocorridos no século XX, em diversos países do globo, como a Alemanha, a Itália, a União Soviética e a China. Bom, é interessante, antes de estudarmos um pouco mais sobre a propaganda nazista, compreender um pouco o que era de fato esse totalitarismo. Já que nós estamos falando sobre política, sobre regimes fechados, então nós vamos conhecer um pouco sobre isso. Então, o totalitarismo de direita teve seu espaço na Alemanha nazista e na Itália fascista. Já o de esquerda instalou-se nos demais países citados. Mas, de fato, o que significa? Nós temos falado sobre isso nos nossos encontros, né? O que significa exatamente a expressão totalitarismo? Vamos lá, né? Podemos dizer que significa Estado total. Então, quando nós falamos de Estado total, dá a ideia de um todo, né? A ideia de posse. Ou seja, um Estado que observe para si o controle de toda a sociedade, ou seja, absorve para si. Então, ele tem ali, nele, todo o poder de tudo que acontece e tudo que vai acontecer diante daquela população. Então, nós estamos trabalhando aqui, falando um pouco sobre os regimes totalitários. Então, já sei aqui. Então, eu preciso que você compreenda, preciso que você consiga entender sobre esse processo no âmbito político. O contexto visto há pouco é importante para entendermos como algumas sociedades passam de uma situação política liberal e democrática para um quadro político em que vigora a censura, a vigilância e a adoração ao líder, né? Então, talvez você já tenha visto algum país que esteja dentro desse processo. O controle das pessoas, referindo com massas passíveis de manipulação. As pessoas vão ser chamadas. Em que processo isso ocorre, professor? Isso vai ocorrer quando começa a assumir o processo da democracia, quando isso começa a assumir a liberdade, quando começa a surgir um outro processo, ou seja, a censura, a vigilância, a adoração a qualquer líder, aquele que está ali no governo, à frente do poder, fazendo com que as pessoas se tornem massas de passíveis manipulação. E o que é isso? As pessoas são fáceis de serem manipuladas. Até mesmo a sistemática eliminação daqueles que não eram vistos como desejáveis pelo Estado. Como assim, professor? Quer dizer que as pessoas passam a ser conhecidas, referidas como massas possíveis de manipulação e também elas vão estar nesse processo sendo inseridas como indesejáveis, né? Eliminando aquelas pessoas que não eram vistas como desejáveis pelo Estado. Tudo em nome de quê? Tudo em nome de estar centralizando o poder. Tudo em nome justamente do regime totalitário. Relembrando mais uma vez que significa um Estado que absorve para si o controle,
a toda a sociedade, tá? Então vamos lá, dando sequência. Também falamos sobre o nazismo, que é justamente um dos regimes que massacrava pessoas, surgido em 1919, sob a promessa de respostas rápidas à crise vivida pela Alemanha na época. Então, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, conhecido como Partido Nazista, integrado por Adolf Hitler, pouco tempo depois de sua fundação, Hitler se coloca como responsável por reerguer o país do caos, prometendo à burguesia, bem como à classe média, a salvação da Revolução Operária. O austríaco propõe o fortalecimento do Estado, do nacionalismo e aliança com os setores conservadores do capital industrial e financeiro. Hitler falava o que o povo desejava ouvir, culpava os políticos liberais pela derrota da Alemanha na guerra, bem como pelas condições humilhantes que foram impostas ao país pelo Tratado de Versalhes. No seu discurso, ele afirmava o seguinte, que os alemães eram uma raça superior. Esse era o discurso de ódio às demais, né? E que isso merecia um melhor tratamento. Então, dessa forma, ele também inflava o orgulho alemão, mexendo com o lado emocional das pessoas. Então Hitler passa a se utilizar disso, dizendo que eles eram raças superiores, melhores do que as outras pessoas, e passavam ali trazer para a vida das pessoas uma relação conflituosa, mexia com as emoções das pessoas, trazendo ali justamente a guerra emocional sobre os moradores. No livro Minha Luta, escrita enquanto estava na cadeia por uma tentativa fracassada de tomar o poder, Hitler expressou as crenças que fundamentariam o governo nazista anos depois. A superioridade da raça ariana, está aí o destaque que ele fala sobre eles, né? O antissemitismo e o anticomunismo. Para ele, a raça ariana era uma raça pura, da qual provinha todos os alemães e que havia sido contaminado pela presença dos judeus infiltrados na Alemanha. Acreditava também que os alemães deveriam viver todos em um mesmo território, o qual deveria ser conquistado através de outras nações, né? Ou seja, a eliminação total dos judeus, ou ciganos, negros, entre outros. Então vamos lá, nós vamos falar sobre a propaganda nazista, o que era e como procedia isso. A política nazista baseava-se em um controle total do Estado. Então nós sabemos que a ideia era basear-se nesse controle total do Estado sobre a vida dos cidadãos e, além de fomentar o racismo, a discriminação, a perseguição aos opositores do governo e o culto ao líder e a utilização da propaganda dos meios de comunicação de massa para garantir o apoio à população com o governo, né? Para que a população pudesse estar ali diante do governo. Lembra que nós falamos sobre regimes totalitários? Pois está aí justamente o nazismo. O que acontecia? O que está dizendo aí? Culto ao líder e a utilização da propaganda por meios de comunicação. Quando um regime ele deixa de ter a democracia, a liberdade, e ele passa a cultuar o seu líder, ele está dentro dos regimes totalitários. Aqui nós estamos falando dos nazistas. Atentos sempre às informações, é interessante, para que você possa compreender, né, sobre esse processo em que os judeus enfrentaram e comunidades inteiras. Vamos lá. Os nazistas, sob o comando de Hitler, perceberam na propaganda uma arte capaz de impulsionar seus ideais e fortalecê-los diante dos alemães. A divulgação dos ideais nazistas foi uma das principais estratégias de Hitler para atingir o máximo o poder popular e emotivar. Assim deveria ser a propaganda. O líder nazista foi tão fascinado com a capacidade da propaganda que desenvolveu uma teoria da oratória, no qual afirmou: tudo deve ser preparado com cuidado para emocionar o povo. Tudo deve ser bem organizado em momentos específicos, todos os detalhes apontando para os ideais de perfeição. E continua:
que diz o seguinte: as massas são incapazes de muitas compreensão, por isso um discurso deveria conter uma ou duas ideias, as quais deveriam ser explicadas sob as mais variadas formas até plena compreensão dos ouvintes. Deveria também ser curto para não cansar. Por último, deveria ser maniqueísta, opondo o bem e o mal, pois assim era a divisão das massas. Está aí falando um pouco sobre esse processo. Então ele trabalhava nessa perspectiva. Um dos mais fortes aliados de Hitler nesse aspecto foi o ministro da propaganda, Joseph. Ele foi o idealizador da elaboração de uma síntese minuciosa de todas as técnicas de manipulação de opinião existente até aquele momento. Para tanto, foram utilizados recursos científicos, religiosos e artísticos. O desejo de Hitler era convencer todos da necessidade da criação de um Estado forte, dominador, mesmo que controlador de todos os atos e das liberdades individuais e coletivas. Aqui, uma foto de Hitler desfilando em carro aberto, rodeado de bandeiras e estandartes que representava o ideal nazista. Tá? Então você está vendo justamente aí todo o sofrimento, e essa propaganda ela era colocada de uma forma que as pessoas pudessem perceber, né, que aquilo era importante, eles estavam inclusos naquilo. A suástica nazista teve inspiração em símbolos religiosos, mas tornou-se o símbolo máximo do regime nazista e de uma identidade ariana. Então você está vendo aí todo esse processo referente à propaganda nazista, que trouxe ali um processo sofrido e doloroso para a população, né? Nós vamos agora trazer mais um pouquinho sobre esse processo. Perseguição aos judeus e o Holocausto. Os judeus não foram os únicos perseguidos pelos nazistas. Ciganos, eslavos, homossexuais e indivíduos contrários ao partido nazista, de modo especial aos comunistas. Os comunistas sofreram perseguição e foram executados de diversas formas. Então estavam lá nos campos de extermínios, né? O Holocausto. Os judeus, no entanto, foram o povo mais afetado. Agrupados em guetos, eram enviados para os campos de concentração, para trabalhos forçados, campo de extermínios, onde eram mortos. Estima-se que aproximadamente 6 milhões de judeus morreram nos campos de concentração e que antes de morrerem, eles tenham sido submetidos a inúmeros experimentos médicos, alimentação precária, fuzilamento e envenenamento. A visão discriminatória ao povo judeu não era, contudo, exclusiva do partido nazista. Antes da fundação desse partido, já existia na Europa uma discriminação velada aos judeus, que os vinculava à posse indevida de dinheiro. Havia certo medo de que eles juntassem grande quantidade de fortuna e controlassem o capital. Percebam que cada capítulo que nós vamos lendo, nós vamos entendendo muito mais sobre esses regimes totalitários, né? Sobre a opressão em que Hitler fazia junto à criação dessas propagandas para as pessoas. Ou seja, nós estamos falando de um governo que trazia ali um regime opressor sobre a população, discriminando e eximindo os judeus e entre outras raças da face da terra. Eu vou ficando por aqui, até o próximo encontro. Pesquise mais, conheça mais sobre o regime nazista, conheça mais sobre regimes totalitários, sobre a imposição de um governo que não quer mais sair do poder. Valeu!